Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ficar dividida em duas partes, tá? Primeiro nós vamos retomar a aula 4, que foi a nossa última aula, nosso último encontro. Então eu quero que vocês abram o caderno e vão lá para a aula 4, tá? Nós vamos finalizar essa aula e aí depois nós vamos ter a nossa aula 5, que vai falar sobre a Contra-Reforma, tá? Então aí na aula 4, vocês vão ver que nós estávamos falando sobre a reforma religiosa. Vocês viram? Essa reforma que, vai acontecer em vários lugares da Europa. Então nós vimos que aconteceu a reforma luterana, que acontece em 1517, onde Martinho Lutero escreve as 95 teses e funda uma nova igreja, que é a Igreja Luterana. Depois a gente viu também a reforma calvinista, que aconteceu em 1536, onde João Calvino cria uma nova religião. E hoje nós vamos ver a reforma anglicana, que vai acontecer em 1531, onde uma nova religião é fundada pelo rei Henrique VIII, que é o rei da Inglaterra. Se vocês prestaram atenção aí na cronologia, vocês viram que eu falei primeiro de uma reforma que aconteceu em 1517, pulei para outra que aconteceu em 1536, E agora estou voltando para falar de uma de 1531. Por que eu pulei, gente? Por que eu troquei? Porque eu não segui a ordem cronológica. É que as aulas foram divididas, por temas, A primeira reforma, que foi a reforma luterana, e a calvinista, elas têm características de serem reformas religiosas voltadas para uma mudança de interpretação, Foi quando essas pessoas, Lutero e Calvino, pensaram em uma nova forma de serem cristãos, tá? Já a reforma anglicana, que vai ser essa que a gente vai ver hoje, vocês vão perceber que é uma reforma de cunho político, que tem muito mais a ver com política do que realmente com a religião, tá bom? Aí no livro de vocês, a gente fez esse desenho aqui, ó, para falar sobre os casamentos do rei Henrique VIII, tá? O rei Henrique VIII era um rei da dinastia Tudor, que se casou com Catarina de Aragão, tá? A Catarina de Aragão, ela era uma nobre espanhola que vinha de uma família chamada Habsburgo, A família Habsburgo, ela era da Áustria, mas ela era tão importante que ela tinha membros dessa família em vários lugares, No caso, a Catarina de Aragão se casou com o Henrique VIII, claro que por conta de uma aliança política, Porque vocês podem imaginar que os casamentos eles não aconteciam por amor, Eles acabavam acontecendo por alianças. E aí, numa aliança entre a Espanha e a Inglaterra, essa moça se casou com o rei Henrique VIII, Desse casamento, eles tiveram uma filha chamada Mary Tudor, tá? Até aí não é um problema, certo? Porque a Mary Tudor, que era filha do rei Henrique VIII, se precisasse suceder o trono, ela poderia sim assumir o trono da Inglaterra como rainha. O problema é o seguinte, se ela se casasse, o trono passaria para o marido dela. Então, digamos que se ela casasse com um príncipe francês, o trono passaria para esse príncipe francês, E o Henrique VIII, como não concordava com isso, tentou ter outros filhos com a Catarina de Aragão e não deu certo. Porque se por um acaso ele tivesse um filho homem, aí o problema estaria resolvido, Esse filho homem assumiria o trono e aí a dinastia continuaria, o trono continuaria nas mãos da família Tudor, certo? Mas a Catarina de Aragão não teve outro filho, Eles tentaram por um tempo, não conseguiram ter mais filhos. E aí o que o rei Henrique VIII pensou? Bom, eu vou pedir a anulação desse casamento, já que vocês sabem que a Igreja Católica ela não aceita o divórcio, Nós já comentamos sobre isso na aula passada. E aí que não deu certo. Por quê? O Papa, na época, ele era aliado da família da Catarina de Aragão. Então, se ele concordasse em dar a anulação do casamento para o Henrique VIII, ele acabaria
prejudicando essa família a qual ele era alinhado. Por isso que quando a gente fala que a motivação da reforma anglicana era uma motivação política. Você tá vendo? São várias questões políticas que estão acontecendo e que vão acabar levando a essa reforma, tá? Então, como Henrique VIII não conseguiu comprar a anulação do seu casamento através da simonia, a gente aprendeu na semana passada que a simonia é uma compra de cargos eclesiásticos ou compra de algum benefício da Igreja Católica, como ele não conseguiu fazer essa anulação desse casamento, ele resolve romper com a Igreja Católica através do ato de supremacia e funda uma nova religião, né? Essa religião que ele funda, ele se coloca como chefe da religião. Então ele, além de chefe de Estado, é também o chefe da religião, tá? Tendo feito isso, tendo criado essa nova religião anglicana, ele se casa, né, com uma moça chamada Ana Bolena, e a Ana Bolena tem uma filha, o que não resolve o problema do Henrique VIII, né? Essa filha é Elizabeth Tudor, que vai ser a rainha Elizabeth I. Em algum momento a gente vai falar sobre a história dela, mas o que é importante a gente pensar nesse momento é o seguinte, né? Tem todo um desenrolar aí numa tentativa do rei Henrique VIII de ter um filho homem para herdar o seu trono, né? Mas que foi em vão, não deu certo. E ele acaba criando essa religião, a religião anglicana, onde ele é o chefe da igreja, além de ser o chefe do Estado, tá bom? Gente, só uma observação aqui. A gente sabe que hoje em dia não acontece dessa forma, tá? Atualmente, o trono inglês pertence a uma mulher, né, que é a Rainha Elizabeth II. Vocês já devem ter visto ela em algum momento na televisão, né? E essa rainha, ela é casada, tá? Mas o trono ficou nas mãos da família dela. Tanto que muita gente nem sabe quem é o marido da rainha. Ela tem sim um marido, mas ele não é rei. Ela é rainha e ele é o consorte dela. Ele só é o marido dela, tá? Inclusive, gente, tem uma série do Netflix chamada The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth. Então, pra quem tiver interesse também, a Rainha Elizabeth II, tá, gente? É essa que tá governando a Inglaterra atualmente. Mas é só porque eu tô comentando sobre isso. Então, quem quiser saber um pouco mais da história, a série é muito legal. Claro que nem tudo que é retratado lá é verdade, mas é uma série muito boa, cheia de tramas e tal. Se eu fosse vocês, eu assisti. Então é isso, gente. Finalizamos as 3 principais reformas religiosas. Então nós vimos a reforma luterana, a reforma calvinista e agora a reforma anglicana. Eu vou terminar esse vídeo agora e vou começar um outro vídeo pra gente falar sobre a contra-reforma ou a reforma católica, tá bom? Gente, nós vamos começar agora a nossa aula 5 para falar sobre a contra-reforma, ou melhor, a reforma católica. Porque como vocês podem imaginar, né, depois de todas essas reformas e essas religiões novas que foram criadas, a Igreja Católica teve seu poder enfraquecido, né? E aí, para tentar minimizar esses efeitos das reformas, ela se reformou também, né? Todo esse processo de reforma da Igreja Católica começou a ser acertado no chamado Concílio de Trento. O que é o Concílio? Trento, na verdade, é uma cidade italiana, né? E foi lá que aconteceu essa reunião, tá? Então, por isso que ficou conhecido como Concílio de Trento, ou seja, uma reunião que aconteceu em Trento, tá? Nessa reunião, a gente tem alguns tópicos aí, depois eu vou deixar na descrição para vocês anotarem aí no caderno para ficar tudo bonitinho igual tava antes, tá? Primeiro, a Igreja Católica, ela tinha que pensar assim, o que a gente vai fazer? Bom, vamos reafirmar os nossos dogmas, né? Então, o que a gente acredita? Vamos escrever aqui tudo que a gente acredita e que a gente quer que os nossos fiéis sigam. Então, reafirmar nos dogmas. Como exemplo desses dogmas, a morte de Cristo na cruz, o nascimento de Jesus, né, por uma mãe que ainda era virgem, esse tipo de coisa que todo o cristão, todo católico deveria acreditar, tá bom? Eles proibiram a simonia. O que é a simonia, gente? Ela é a venda de cargos religiosos ou artigos religiosos, como a gente viu na aula passada,
tá? Eles proibiram também a venda das indulgências, né? O que eram as indulgências, gente? Era a venda de uma carta que dava àquela pessoa um perdão. Então, a gente viu, às vezes a pessoa cometia algum erro, algum pecado, e ela pagava um valor, e esse valor poderia lhe dar o perdão, tá? Mas isso foi tão criticado, né, pelos reformadores, que a Igreja Católica resolveu colocar fim nisso também, tá? Restauraram o Tribunal do Santo Ofício, né, que era um tribunal para julgar os hereges, né? Quem são hereges? Aqueles que vão contra, que pregam contra a Igreja Católica. Então eles restauraram esse tribunal, que foi muito comum, muito usado durante a Idade Média. Criaram o Index, ou Index, que é uma lista de livros proibidos para os católicos. Então, ano após ano, uma série de livros iam entrando naquela lista e os católicos não poderiam ler os livros que estavam naquela lista. Então eles criaram isso aí para fazer com que as pessoas, né, não tivessem conhecimento de outras coisas que afastassem ela da Igreja Católica. Por último, nós temos a expansão da Companhia de Jesus, né? O que é a Companhia de Jesus? Um padre chamado Inácio Loyola, que além de padre também era um militar, né? Ele cria uma companhia, ou seja, um grupo de padres, né, que são militares e padres ao mesmo tempo. Qual era a responsabilidade desse grupo? Era propagar a fé cristã, né? É por isso que eles ficaram conhecidos como Companhia de Jesus, ou seja, um grupo que leva a palavra de Jesus, e eles queriam levar essa palavra para todos os cantos do mundo. A gente sabe que nesse mesmo período, né, no século XVI, está acontecendo a colonização da América, né? E essa Companhia de Jesus vem para a América. Eles são denominados jesuítas. Vocês já ouviram falar com certeza dos jesuítas, né? Inclusive, eles estiveram no Brasil e catequizaram os índios brasileiros, né? Eles vêm para a América para espalhar a fé cristã, né? Os jesuítas, que são pertencentes a essa chamada Companhia de Jesus, tá? Então, gente, essa foi a tentativa da Igreja Católica, né? De perder menos fiéis possível depois das reformas religiosas, ok? Eu vou deixar tudo bonitinho pra vocês aí, o que vocês precisam fazer, qual é a tarefa dessa semana, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Tenham uma ótima semana e até terça-feira que vem.